pecado para a morte realmente existe? E existe uma situação muito polêmica com uma denominação que usa esse versículo na Bíblia para expulsar ou até mesmo excomungar os membros que praticam tal pecado. Será que o pecado para a morte realmente existe ou é apenas uma adulteração dos textos bíblicos ou uma má interpretação da denominação CCB? Veja agora neste vídeo. Assista até o final e não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ative também as notificações. A CCB é uma denominação que foi fundada há mais ou menos 100 anos atrás. Ela tem várias doutrinas que chamam a atenção de muitas pessoas pela sua exclusividade. Uma delas é a famosa doutrina do pecado para a morte. Uma doutrina qual um membro, quando pratica certos tipos de pecado, como adultério, roubo ou qualquer tipo de pecado que esteja relacionado com atos sexuais, é banido o membro da denominação, ficando este sem liberdade, sem direito algum na igreja. Mas será que essa prática é correta à luz da Bíblia? Uma denominação que tem muitos membros, uma denominação que é muito conhecida por ter muitos músicos, uma denominação muito conhecida pela sua forma de ser organizada administrativamente. Mas será se essas qualidades excluem um grande problema que a congregação proporciona na vida de muitas pessoas? Estamos falando do problema da excomunhão de irmãos que praticam certos erros na denominação e são excomungados, são escanteados, são humilhados. Muitos desses irmãos sofrem depressão, muitos se matam, outros são excluídos da sua própria família e passam a viver na sarjeta. Já vi casos até de pessoas pedindo esmolas. Mas será se essa prática ela tem fundamentos bíblicos? Será se o pecado para a morte realmente existe como prega a CCB? A intolerância religiosa é algo que é praticado em muitos âmbitos da sociedade. Vemos a intolerância religiosa sendo praticada dos mais diversos tipos, mas na CCB, nesse caso específico, aqueles que pecam para a morte são considerados excluídos, mortos da presença de Deus e são, por sua vez, excomungados. Essa prática, segundo a legislação brasileira, ela é crime, é anticonstitucional, mas esse não é o enfoque desse vídeo, tratar do caso jurídico da coisa. Vamos tratar do versículo em si, da prática da excomunhão do pecado para a morte, se há fundamento ou se realmente existe, se realmente os irmãos do primeiro século, a igreja primitiva, praticou esse mandamento. Devemos fazer algumas perguntas. O que é pecado para a morte? Qual ou quais são os pecados para a morte? Quantas menções sobre esse pecado na Bíblia? Pecado para a morte é a mesma coisa de morte espiritual? O que é morte espiritual? O perigo dos textos isolados e, por fim, faremos a conclusão deste vídeo. Então, assista até o final. O que é pecado para a morte? Qual ou quais são os pecados para a morte? Na Bíblia, não vemos menção alguma
de qual é o pecado para a morte. Apenas existe um versículo, uma menção com 3 versículos no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 18. Mas o ponto é, onde mais está a menção desse pecado para a morte? Não vemos em nenhum outro lugar da Bíblia essa menção desse versículo. O que nos intriga é por que esse versículo está justamente no livro de 1 João, onde é um livro que tem a ênfase no amor fraternal entre os irmãos e fala muito sobre a idolatria, sobre também o gnosticismo, que era um problema que era combatido na igreja primitiva. O enfoque do livro de 1 João é combater a heresia que as pessoas diziam que Jesus Cristo não era Deus. Este era o enfoque principal, e combater também a idolatria e reforçar o amor de Deus e o amor entre os irmãos. Essa carta ela foi direcionada para a igreja de Éfeso, ao qual o apóstolo João escreveu que Jesus Cristo é o nosso advogado, como consta lá nos capítulos 1 e 2. Então, vemos aqui uma grande contradição. No livro de 1 João inteiro, nós vemos um assunto sendo abordado, mas em 3 versículos do capítulo 5, vemos algo completamente diferente, algo que não parece ser uma linguagem do apóstolo João. Se formos fazer uma análise de textos, igualmente quando você manda uma carta para alguém e você conhece essa pessoa, você conhece o estilo que essa pessoa escreve. Quando outra pessoa escreve essa mesma carta para você e manda para você, você vai reconhecer a forma que essa pessoa escreve, o tipo de letra que essa pessoa escreve. Então é isso que nós podemos perceber nesses versículos. Podemos perceber que esses 3 versículos não faz característica do personagem João. Em toda a epístola de João nós vemos um tipo de linguagem, mas nesses versículos nós vemos outra linguagem completamente diferente. Quantas menções sobre esse pecado na Bíblia? Apenas uma menção, como já havia citado anteriormente. Não há outra menção sequer desse pecado para a morte na Bíblia. A morte é algo que é muito falado na Bíblia. Nós temos a morte ao qual Adão e Eva foram condenados, e ao qual foi toda a população da terra passou a morrer por causa do pecado de Adão. A morte espiritual, ao meu entender, e segundo os versículos que eu já havia analisado, tem a ver com o afastamento completo do homem de Deus. Muitas vezes a morte espiritual não tem nem relação com pessoas que já se converteram, porque pessoas que já se converteram não morrem. Aquele que nasceu em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, existe apenas essa menção, o qual nós vamos ler agora. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui nós vemos um breve relato do que fala esse versículo. Aqui fala que existe um pecado que, se a pessoa orar, a pessoa terá vida. E existe um pecado que não adianta orar. Aqui, se formos analisarmos o versículo em si, não temos como dizer se é morte espiritual ou se é morte carnal, material. Porque que fala de orar para Deus dar a vida. Então, tem alguma relação com enfermidade grave ou algum tipo de pena de morte que existia na cidade de Éfeso naquela época. Então, não temos como saber realmente do que o versículo está falando.
Apenas são 3 versículos que falam a respeito, 2 especificamente, e um versículo que fala a respeito daquele que é nascido de Deus. Mas em outra menção, em outras partes da Bíblia, não vemos nenhuma dessas menções. Pecado para a morte é morte espiritual? E o que é morte espiritual? Por acaso, meus amados irmãos e ouvintes que estão assistindo esse vídeo, um espírito pode morrer? Existe, vamos comparar com a morte espiritual. A pessoa morre, vai direto para a sepultura. Mas o espírito, ele morre? Será assim o espírito morre? De que forma é essa morte espiritual? A morte espiritual é o afastamento de Deus? São essas questões que esse versículo deixa na incógnita. Não temos como dizer se esse versículo do pecado para a morte está relacionado com morte espiritual ou morte material, porque não temos outras informações a respeito desse versículo. Não, aqui no versículo não está falando que é morte espiritual. Aqui no versículo também não está falando que é afastamento de Deus, que o pecado para a morte é afastamento de Deus. E nem nesse versículo está mencionando que o pecado para a morte é fornicação, adultério ou qualquer outro tipo de pecado. Aqui está falando que a pessoa deve sim orar e em algum caso, que é o pecado para a morte, não deve orar. Apenas isso. Não faz menção alguma em morte espiritual ou coisa do tipo. Morte espiritual pode sim ser aplicada a outros contextos, ao qual nós podemos analisar através da análise do contexto da Bíblia, do versículo, se existe uma morte espiritual ou não. Mas nesse caso não podemos tirar conclusões precipitadas. O perigo dos textos isolados. Existe um grande perigo, meus amados, dos textos isolados. Esse texto ele está completamente isolado da Bíblia. Ele não faz menção a algum outro versículo. Não existe menção de outros apóstolos, de outras pessoas que têm citado esse versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Com esse versículo nós podemos levantar também a seguinte questão: será se esse versículo está relacionado a cristãos? Porque aquele que é nascido de Deus não peca. Isso quer dizer que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então nós podemos observar que em outras partes da Bíblia não há menção nenhuma de pecado para a morte. E sim fala que aquele que entrega a sua vida a Cristo não morrerá mais. Então podemos até concluir que esse versículo do pecado para a morte não se trata de morte espiritual, muito menos poderemos afirmar se ele realmente existiu, como vamos abordar daqui a pouco. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, pois assim quando Adão pecou, nós passamos a morrer também. Então todos nós somos escravos do pecado e precisamos de Cristo para que possa nos libertar. Então o pecado para a morte também não se aplica a esse contexto, porque senão estaremos todos pecando para a morte, já que nós, por natureza, pecamos. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Aqui está falando da natureza humana. O homem, ele tende a pecar desde quando criança, ele vai desenvolvendo as suas habilidades, vai crescendo, o homem tende a pecar. E quando ele peca, sim, passa a morrer. Claro, nós todos vamos morrer, morreremos. Mas Jesus Cristo nos oferece vida, vida eterna e vida com abundância. A possibilidade de um apax legomena. Um apax legomena é quando existe apenas uma citação. E esse apax legomena é o que acontece no versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Apenas uma situação, apenas uma citação sobre pecado para a morte. Já parou para pensar em você pegar e ler o versículo
do capítulo 5, do versículo 1, e quando chegar no versículo 15, pular os versículos que falam do pecado para a morte e até o versículo 19, até o final do capítulo, você irá perceber que desde o versículo 1, o apóstolo lhe fala de um assunto, e quando chega no versículo 16, que fala do pecado para a morte, que vai até o 18, esse assunto ele é interrompido para falar sobre o pecado para a morte. Então podemos sim concluir que existe uma grande possibilidade desses 3 versículos terem sido enxertados nesse capítulo. Vamos fazer a leitura desse capítulo. Peço a você que abra sua Bíblia no capítulo 5 do 1 João e vamos fazer a leitura e você vai perceber o quanto é complexo toda essa situação do pecado para a morte. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Por 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num só. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, que a Deus não crê, é mentiroso, e o faz porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo e pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Agora vamos pular para o versículo 19, e você vai perceber que é o mesmo assunto que é tratado anteriormente. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Vocês podem perceber que sempre ele começa falando: sabemos, testificamos, Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus tem a vida, aquele que não crê não tem a vida. Então, nós podemos concluir que esse versículo provavelmente, não estou aqui afirmando absolutamente, mas esse versículo provavelmente, esses 3 versículos, o versículo 16 ao versículo 18, foi um enxerto, foi algum acréscimo, algum livro que ocorreu que foi enxertado. Por esse motivo, quando lemos a Bíblia, nós temos que ter concordância. A Bíblia mesmo ela não se contradiz. E um texto da Bíblia ele não pode ter contradição, não pode ter coxa de retalhos. E é o que podemos observar nesse texto. Existe uma coxa de retalho enxertado, onde o autor fala de um assunto e no meio do texto é enxertado outro assunto que não tem nada a ver com o assunto que está sendo tratado. Então podemos concluir que o pecado para a morte não existe. Não existe como é pregado por aí. Não sabemos qual a origem desse versículo, o que esse versículo realmente está querendo dizer. Por isso mesmo não podemos julgar as pessoas. Trazer doutrinas ou criar doutrinas baseadas num versículo isolado é muito perigoso. Muitos estão morrendo. Muitos estão se dizendo líderes e homens de Deus e matando almas, crucificando almas por causa de coisas bem banais.
Então, meu amigo, se você está passando por essa situação, se você está sendo humilhado, por algum líder dessa denominação, eu quero te dizer que erga a sua cabeça, confie em Deus. Se você cometeu qualquer pecado, não existe um pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Então peça perdão a Deus, que Ele vai te perdoar, Ele vai perdoar os teus pecados, porque Jesus disse, aquele que é nascido de Deus nunca peca. Então se você nasceu de Deus, você não morre no pecado, você não vive no pecado. E ainda que você tenha pecado, o Senhor Jesus, Ele pode te perdoar. Somente Ele. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então se você crê em Cristo, se você entrega a sua vida para Ele, ainda que você tenha praticado qualquer erro, você pode se arrepender. Seria muita hipocrisia afirmar que Jesus não perdoa certos tipos de pecado. Dessa forma, o sacrifício de Cristo seria em vão ao nós dizermos que existem certos pecados que o sangue de Jesus Cristo não pode perdoar. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido o meu assunto, a mensagem. Eu não sou o dono da verdade aqui, apenas estou fazendo esse estudo para ajudar pessoas que estão passando por dificuldade nessa questão. Se você está passando por essa questão, entregue sua vida a Deus. E qualquer dúvida, coloque nos comentários, inscreva-se no canal, deixe o seu like. É muito importante para que nós possamos continuar esse trabalho para ajudar as pessoas, alertar, trazer textos, estudos bíblicos. Irei continuar esse canal, se for a vontade de Deus. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.